TVU, canal universitário de Fortaleza. Houston, you've got to see this. Bom, a FGF me proporcionou muitas coisas, mesmo antes da formatura. Ainda no estágio aqui na faculdade, no 5º semestre, fui convidada para trabalhar na TV Diário, onde passei 5 anos. Mas a base mesmo eu tive aqui. Foi aqui na TV universitária, aqui mesmo dentro do campus, onde eu aprendi todas as técnicas, o que a gente aprendia na teoria, na sala de aula, foi tudo praticado aqui com a ajuda dos cinegrafistas, dos profissionais. Enfim, foi um aprendizado muito grande, que lá fora só contribuiu. E uma das faculdades pioneiras, né, em trabalhar com televisão, inclusive montar um próprio estúdio dentro da universidade. Então isso é muito gratificante. E sempre que pergunto, eu digo com orgulho. Sou ex-aluna da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. Olá, o programa de destaque de hoje é com o professor e sociólogo Antenor Laspolini. Ele é bacharel e licenciado em Filosofia, com mestrado em Planejamento Educacional, ex-secretário de Educação do Estado do Ceará e atualmente ele é consultor da Unicef em Angola. Seja bem-vindo, professor. Para mim é uma alegria poder estar nessa tarde com vocês, não é? Retornando aqui à TV e levando uma mensagem a todos os fortalezenses que estão sintonizados e as pessoas que também gostam de ouvir alguma coisa a respeito de Angola ou de outras realidades que a gente atua. Com certeza. Então, professor, para iniciar, eu gostaria de saber e para também estar passando essa informação para os nossos telespectadores, como um filósofo se tornou um educador e se o senhor consegue estabelecer um vínculo substancial entre essas duas áreas. Na verdade, o vínculo é substancial, você foi muito feliz na expressão. Não é? A filosofia questiona exatamente as razões do viver, do estar no mundo, essa passagem, e a educação é um caminho que, digamos, é a maneira de dar à criança e à pessoa as condições de viver nesta realidade. Então, o vínculo é muito grande. E a minha formação básica é filosofia pura, e depois entrei no campo da educação. Toda a minha trajetória profissional é ligada à educação, desde a educação infantil até a universidade. Eu fui professor de universidade, também vice-reitor de universidade, mas também atuei no ensino fundamental e médio. E tenho também experiência de projetos ligados à educação infantil. Aliás, aqui vai um pouco também da filosofia aplicada à educação. Eu diria hoje que o fundamental está abaixo do ensino fundamental, ou antes do ensino fundamental, é na educação infantil, nos primeiros anos. Hoje nós temos algumas evidências científicas da bioquímica cerebral, de outras ciências também, que praticamente quase tudo se decide antes dos 6 anos de idade, quando a criança entra na escola obrigatória. A partir dos 6 anos, a escola é obrigatória para a criança e para a família, para o Estado, ou seja, é um direito da criança e um dever da família e da sociedade do Estado. Mas antes dos 6 anos, muita coisa se decide, e é importante valorizar esse momento na vida da pessoa. Então, professor, partindo desse princípio, qual seria o papel desse educador, não é, na realidade desse aluno, para a formação dele não só na escola, não só no aprendizado, mas no aprendizado de vida? O professor tem um papel muito importante, sim. Não podemos também dar um valor mágico à figura do professor, muito mais hoje quando existem muitos meios para a pessoa tomar conhecimento, tomar informações. Mas há um dado da formação, o outro da informação. Quanto mais baixa a faixa etária, né, mais a criança aprende o que a gente é. Quanto mais alta a faixa etária, mais aprende o que se transmite de conhecimento, de informação. Eu diria que, assim, é um pouco de caricatura, mas eu acho que vale a pena aqui lembrar. Na verdade, os que foram meus alunos na universidade, eles estavam vacinados contra os desequilíbrios do professor.
porque eram adultos. Agora, quando se trabalha com a primeira infância, especialmente as crianças lá dos 0 a 5 anos, na verdade a criança aprende muito mais do que a gente é do que o que a gente diz. Então ali a conduta é muito importante, ou seja, o papel do professor torna-se também ali mais de educador do que de professor. E o professor, ele vai ensinar em todas as faixas etárias, mas em algumas faixas etárias ele tem um papel mais importante. Agora, também a sociedade como um todo, a própria família, né, tem um papel importantíssimo na educação das pessoas. Na verdade, eu acho, pela vivência também, de que tudo que se inventou para substituir a família, na educação da criança, especialmente nas primeira infância, tudo que se inventou foi mais caro e menos eficiente. A família nas diversas formas. Agora, hoje nós constatamos o quê? Que a própria família está muitas vezes sem condições de educar as crianças. Ou seja, temos que rediscutir as competências familiares e, acima de tudo, fortalecer as famílias para exercer as suas competências na educação. Com certeza. E no Brasil existe a alfabetização de jovens e adultos, que já parte também de um princípio de que o adulto ele precisa estar aprendendo para já passar para essa criança, para estar adotando normas que sejam estruturais, que vá fazer parte da formação dessa criança. O que o senhor pensa sobre isso? Na verdade, eu acho que é uma coisa triste para uma pessoa pagar uma conta sem saber o que nela está escrito. Então não é simplesmente ler o que está escrito, mas entender o que está escrito. Então o processo de alfabetização, não apenas de saber ler e escrever um texto que está aí pequeno, mas entender o que está escrito, não é? E em cima disso refletir e tirar conclusões. Então vem aqui uma junção do próprio processo de alfabetização com o processo de aprendizagem das contas, de fazer as contas, não é? Isso é fundamental na vida da pessoa. Eu diria que isso é um direito que não se pode alienar. E muitas vezes o próprio educação de adultos, entre aspas, alfabetização de adultos, e às vezes a propaganda do governo que alfabetizou não sei quantas mil pessoas, era bom ver o que é essa alfabetização de fato. Se foi apenas uma aprendizagem para rabiscar o nome, copiando. Às vezes eu vejo a pessoa está alfabetizada, então vamos fazer um teste aqui. Ela vai copiar o nome dela, a assinatura dela vai copiar de um outro papel escrito. Então, é muito pobre essa alfabetização. O que nós precisamos, de fato, é dar condições das pessoas de terem um instrumento para se defenderem na sociedade, para viverem na sociedade. E, nesse ponto, volta ao fundamental. Os primeiros anos de vida, primeiros anos de escola, e aqui também vem um papel da família. Ou seja, não basta a escola ter o seu programa de ensino. A família tem que conhecer esse programa de ensino, tem que participar desse debate ir na escola e saber o que se espera de cada criança ao final de cada ano. Quanto mais a família souber quais os comportamentos, quais as competências que a criança deve ter ao final de cada ano de escola, mais vai cobrar resultados. Quanto mais cobra resultados, mais a escola melhora a qualidade. Não há escola de qualidade em nenhum lugar do mundo. Eu não posso dizer aqui conhecimento eu estive em todos os continentes, estive sim. Em todos eles estive visitando escolas e a serviço da educação e também prestando serviços no campo da educação. Eu não encontrei lugar nenhum do mundo uma escola boa, de boa qualidade, que não tenha uma participação efetiva da família. E por isso cobrando resultados e cobrando dos professores e do Estado, do poder público. Porque não basta... O professor tem que ganhar bem, e no mundo todo não ganha bem. Tem que ter uma formação inicial e continuada. E tem que ter resultados concretos. E a família tem que ser exatamente aquela que cobra esses resultados da escola, do Estado, de todos, porque é ali que passa o processo educacional. Então, professor, falando dessas competências, da estrutura educacional, eu gostaria que o senhor comparasse a estrutura educacional, o planejamento educacional do Brasil em relação a alguns países que o senhor andou estudando, no caso, os Estados Unidos e Coreia do Sul. Eu estive em vários países, os dois que você citou, conheci também lá os tigres asiáticos, porque eu tive a honra e o privilégio de dirigir a educação no estado do Ceará,
de 95 a 2002. E nesse período a gente conseguiu algum feito importante, como universalizar o acesso. Ou seja, o lugar de criança é na escola aprendendo. E nós tínhamos em 95, 22% das crianças de 7 a 14 anos não estavam no ensino fundamental. E conseguimos levar 98%. É uma conquista, inegavelmente, mas ela traz outros desafios. Ou seja, não basta estar na escola, tem que estar aprendendo na escola. E com a vinda de todas as crianças para a escola, nós temos crianças de 7 a 14, até mais anos, às vezes na mesma série. E a gente sabe hoje, esse é um dado não só de Coreia, dos Estados Unidos, dos países que mais avançaram na educação, que a correção da distorção idade série é muito importante. Na idade correta, a criança aprende mais do que deve aprender. Quando temos na mesma sala de aula crianças com 7 anos, com 14 anos na primeira série, eu pergunto, para quem ensina o professor? Para de 7 ou de 14? As necessidades, interesses e problemas são muito diferentes. Então a nossa escola pública ela tem sido, em grande parte, incompetente para educar a criança na idade correta, muito mais nessa distorção que nós encontramos. Então, em função desse dado do Ceará, de ter universalizado o acesso, de termos aqui inaugurado um processo muito importante no Nordeste sobre a democratização da educação, com a eleição dos diretores das escolas. Aliás, geralmente quando se fala em democratização, logo se fala em eleição dos diretores. Não é só isso. Isso é apenas uma parte do processo de gestão democrática. Dinheiro na escola. Eu nunca vi o dinheiro render tanto quanto o dinheiro na mão da professora. Quando ele é centralizado, nunca chega na ponta. Quando está na mão da diretora da escola, esse dinheiro rende. Então, dinheiro na escola. O Festal, que foi um festival de talentos da escola pública, possibilitando as crianças, adolescentes de todos os cantos do estado se manifestarem artisticamente, cientificamente e esportivamente. Aliás, eu não aceito que tenha se interrompido o Festal no estado do Ceará. Era de trazer mais sócios para essa caminhada, trazer a cultura, trazer a Secretaria de Tecnologia, trazer outras áreas e não simplesmente extinguir. Era o grande passo para a escola de tempo integral. Pois bem, em função do projeto do Ceará de gestão democrática, houve uma solicitação. Eles diziam que o nosso processo era bastante avançado. Eu dizia que queria conhecer processos mais avançados. Então, houve, pelo Banco Mundial, patrocinou uma viagem para o Oriente, onde entrou a Coreia, Singapura, a Malásia, também a Austrália, Nova Zelândia, e encontrei coisas muito interessantes. Na Nova Zelândia, por exemplo, o Conselho Escolar é quem administra a escola. O Conselho Escolar é formado por pais, professores e pessoas da comunidade. Então, os recursos vão para o Conselho Escolar. Dado extraordinário. Tive uma reunião muito interessante com o Conselho Escolar de uma escola de Nova Zelândia, escola pública. E no final eu quis saber, porque achei o desempenho muito importante dos pais, qual era o grau de escolarização deles. Lá, mais de 80% dos pais, dos alunos da escola do ensino médio, têm um nível superior. No caso do Ceará, na mesma ocasião, 75% dos pais de alunos da 8ª série não tinham cursado a 8ª série. Então nós temos aí uma distância muito grande. Às vezes vamos comparar a educação dos Estados Unidos, na Coreia, etc., com a nossa, temos que ver que passos foram dados. Na verdade, os passos que o Ceará deu nesse período que fui secretário de Educação foram os passos que esses países deram para sair do estágio em que estavam. E esbarraram em seguida com o quê? O problema da qualidade. É evidente. Se você tem poucas crianças na escola, você até pode ter uma qualidade razoável. Mas que qualidade é essa para poucos? Era o liceu, o velho liceu, que era tido como liceu, como uma escola padrão, uma escola renomada, escola pública. Na verdade, o liceu era uma escola paga com recursos públicos, mas o ingresso era quase um vestibular. Então não é uma escola pública, nós temos que ter escola para acesso para todo mundo. E era uma escola. Multiplicamos os liceus pelo estado do Ceará, ainda são poucos. Ou seja, esse processo ele não é rápido, ele é um processo geracional. Mas é importante continuar na caminhada. Ou seja, aquela distorção idade-série tentou se corrigir de maneira muito rápida, mas ainda exige muito para a correção total. Outra, formação dos professores. O Ceará era considerado no Brasil o campeão dos professores leigos.
que não tinham formação, não só formação pedagógica, às vezes formação nenhuma, era um cabo eleitoral, pago para distrair as crianças e nas eleições garantir voto para o prefeito, vereador, etc. Nós conseguimos corrigir isso em 5 anos. Até 2002, o Ceará mudou completamente o perfil do professor da rede pública, que já passou a ser melhor do que o do Nordeste e disputando com o Sul, né, nível de qualificação. Mas ainda estamos longe de ter um desempenho que a Coreia tem. Se você analisar, por exemplo, a avaliação que é feita de crianças, onde a Coreia entra, o Brasil também entrou, o Brasil foi o último classificado nessa avaliação. Por quê? Porque avaliou-se crianças a partir da faixa etária de 14 e 15 anos. 14 e 15 anos na Coreia, todos estão no final do ensino fundamental ou já no médio. 14 e 15 anos no Brasil, muitos ainda estão na terceira, quarta, segunda série do ensino fundamental, ou estavam assim. Então você vai comparar, a faixa etária é semelhante, mas a escolaridade muito diferente. Enquanto isso acontecer, o Brasil será caudatário nas avaliações internacionais. Sim, inclusive a questão do analfabetismo funcional, no Brasil a população é muito atingida ainda. O senhor falou ainda há pouco da defasagem na aprendizagem. No caso, assim, que alternativas o senhor apontaria para diminuir esse analfabetismo funcional? Tem que haver uma educação continuada. O fato, para mim, analfabeto é quem não chegou à 4ª série dominando conteúdos de 4ª série. Se só passou pela escola, ele será um analfabeto a prazo, porque reverte. Ou seja, ele passou alguns anos com alguns livros e saiu da escola, nunca mais leu nada. Então, esse processo não vai adiante. Tem que haver sustentabilidade. Eu acho que o ensino médio é um dever do Estado e é um direito do cidadão. No Brasil, nós temos a educação básica, que é educação infantil, 0 a 5 anos, ensino fundamental, de 6 a 14 anos, ensino médio, até 17 anos. Todas essas 3 etapas, educação infantil, fundamental e médio, são 3 etapas da educação básica. Ora, se a educação básica deve ser um direito de todo cidadão e um dever do Estado. Portanto, não apenas 7 e 14 anos, a criança tem um direito de uma escola, um direito que é subjetivo, ou seja, pode acionar a justiça e exigir sua vaga na escola. Devemos ampliar isso para a educação infantil e especialmente para o ensino médio. Então você vai, em grande parte, corrigir essa distorção, que é alguém que passou pela escola, não aprendeu o suficiente e voltou ao estágio inicial de analfabetismo por falta de continuidade do processo. Sim. No caso das crianças que praticamente não vão à escola, que vão para o trabalho infantil, que existe muito também no Brasil, quais seriam as estratégias que um educador ele pode adotar para estar evitando que essa criança ela vá ter contato com as drogas, esse adolescente com o crime, com a marginalidade, para que traga essas crianças para a escola? Na verdade, hoje, a nossa escola pública ela tem uma função muito importante nessa direção também. Eu volto aqui, por exemplo, a frisar o que nós tínhamos feito no estado do Ceará com o FESTAL, o Festival de Talentos da Escola Pública, que era uma maneira de atrair a criança também em horários que não fossem horários diretamente de sala de aula. Porque você pensa numa escola integral. Se ela não é boa em 4 horas e continuar com a mesma em 8 horas ou em 7 horas, vai ser um massacre para o aluno. Ela tem que ser algo melhor, porque senão, se em 4 horas não consegue nada, em 7 e 8 não vai conseguir se ela não for de qualidade. Então tem que ter qualidade. Não basta ampliar o tempo, tem que ser um tempo qualificado. Segundo, a escola tem que ter outras funções, essas sociais, culturais, etc., porque a escola é o espaço público que a criança frequenta. Não tem outro espaço público para ela. E aí vem novamente o papel da família e do conselho escolar. Eu dou um valor imenso ao conselho escolar. Rui Barbosa dizia que a família é a célula da sociedade. Eu acho que se ele vivesse hoje, e até parafraseando o Rui Barbosa, podemos dizer que o conselho escolar é a célula da cidadania. Porque pais, professores, funcionários e alunos e a comunidade organizados, controlando o poder público. Então esse é o primeiro momento em que a sociedade organizada lá na ponta, lá na célula, tem um poder sobre o poder público, tem uma força de controle. Isso devemos valorizar mais e melhor. E o conselho, portanto, exigir da escola e do governo, certo? Que esse espaço seja um espaço de aprendizagem, um espaço de convivência, um espaço cultural e científico.
Então, professor, o senhor vivenciou também experiências em educação infantil em países como Peru, Equador. Gostaria que o senhor falasse dessa experiência. Na verdade, eu estive em quase todos os países da América Latina, em vários deles a convite dos próprios países, fazendo palestras e conferências, porque eu coordenei em Santa Catarina um projeto que se chamou Pro Criança, na década de 80, de 83 a 86. E o Pro Criança era um projeto, era um programa. Falar em projeto, programa, era muito mais um processo de valorização da faixa etária 0-6 anos na ocasião, sem criar nenhuma estrutura nova, simplesmente aproveitando as estruturas governamentais existentes. E esse processo foi exitoso e foi avaliado pelas Nações Unidas. E o Sistema das Nações Unidas, o Unicef, publicou um documento sobre o Pro Criança. E em função disso, eu recebi muitos convites para trabalhos, para palestras, conferências, e conheci muitos países da América Latina, quase todos, fazendo palestras e conferências ou participando de seminários sobre educação infantil. E pude conhecer, sim, experiências as mais variadas na América Latina. Eu acho que a América Latina tem muito a ensinar a nós, como também tem a aprender. Eu acho que esse intercâmbio ele é muito importante porque algumas realidades que são semelhantes, outras que são muito diferentes e exigem um trabalho diferente, mas essa aprendizagem é mútua. Tanto eles aprendem conosco, quanto nós aprendemos com eles. Nos casos de Colômbia e Equador, Colômbia e Peru, basicamente, foi mais ligado às periferias urbanas. Também no Peru, participei do projeto da Criança Amazônica, que envolvia toda a Amazônia brasileira e a peruana, Iquitos, por exemplo. Aliás, eu estive em Iquitos quando a Constituição brasileira foi promulgada em 88. No dia da promulgação, eu estava lá na selva amazônica, numa ilha amazônica, Iquitos, ilha peruana, participando de um seminário sobre a criança amazônica, que mais tarde gerou uma coordenação específica para a área Amazônia da criança, localizada em Manaus. E no Peru, foi mais com as populações, os pueblos jóvenes, que eles chamam lá, populações jovens, mais de favelas, na grande Lima, populações que de um ano para o outro aparecem, quase parecem brotar de algum lugar, ou vêm das áreas rurais. Então tem problemas seríssimos com as crianças, com as famílias como um todo. E também eles, com muita criatividade, inventam soluções para essa faixa etária. Mas é a faixa mais importante porque é onde se desenvolve muito o problema da parte de sensibilidade da criança, a parte afetiva, certo? Uma criança pequena, se não tiver uma boa ligação afetiva, vai ser muito sério posteriormente. Afeto, estimulação, nutrição e saúde. Se a gente garantir para essa, e isso foi fundamental nesses trabalhos na América Latina, essas 4 áreas. Então, saúde, nutrição, estimulação e afeto. Se uma criança tiver desde o ventre materno uma boa estimulação, afeto, for desejada, for querida, for amada, e não custa nada. Uma criança com 1 ano está andando, com 2 está falando frases inteiras. Quando é que ela aprende a amar? Quando é amada, mas muitas não são amadas. Se um adulto como nós encontra dificuldade em entrar num grupo que hostiliza a gente ou não quer a presença da gente, imagina uma criança que é rejeitada desde o ventre materno. Em que ambiente que ela nasce, que ela vive? Essa criança mais tarde vai devolver com agressividade, vai devolver com alguma violência, a violência que ela recebeu. Então, o meu papel hoje nas Nações Unidas, especialmente, eu vou agora quarta-feira para Angola, continuar o trabalho que comecei lá. Agora é mais apoiar o Conselho Nacional da Criança, que foi criado por uma sugestão que dei já em 2004, num seminário nacional, um país que está se reconstruindo depois de uma guerra de 30 anos, e estamos conseguindo pôr como foco a criança. Hoje, 16 ministérios daquele país estão concentrados no trabalho ligado à criança. E para eles, criança vai do 0 até os 18 anos. A partir dos 18 que é a maioridade. Então, 0 a 18 anos. Mas a ênfase toda é nos primeiros anos de vida e nos primeiros anos de escola. Nós aqui temos problemas seríssimos ainda de qualidade da escola. Eles têm problemas seríssimos de escolas destruídas fisicamente pela guerra. Então, a reconstrução até física das escolas. Então, no caso, é o inverso, seria um processo meio que inverso. Tem o físico destruído, no caso, vocês estão tentando reconstruir, além do físico, o trabalho com a primeira infância. Exatamente. E quais são os resultados? Bom, esse trabalho já vem mais diretamente a partir do fim da guerra, que foi em 2003. A gente começou em 2002 acabou a guerra, depois de quase 30 anos de guerra. Em 2003 já houve um primeiro passo
com um trabalho lá em Angola. Em 2004 houve um fórum nacional, juntando o governo e entidades não governamentais, especialmente as igrejas, tendo como foco a criança. E se conseguiu aprovar 10 conclusões, 10 compromissos nacionais com relação à criança. Em 2005 repetiu-se o Fórum Nacional e com ênfase na criação do Conselho Nacional da Criança. E depois, agora em 2007, em julho desse ano, houve o terceiro fórum, onde já foi criado o Conselho Nacional da Criança, com 35 conselheiros, sendo 17 governamentais e 18 não governamentais. O Conselho foi implantado agora no dia 30 desse mês e passa agora por uma fase toda de organização e de funcionamento. E em 2009 haverá uma nova avaliação de todo o processo, que agora são 11 compromissos, cresceram mais um, compromissos do país, compromissos da nação angolana, do Estado e do poder público e da sociedade civil, com ênfase nas igrejas, tendo como foco a criança dos 0 aos 18 anos, mas especialmente a criança dos 0 aos 5 anos de idade. Bem, professor, desde já agradeço então a sua participação. Nós estamos chegando ao fim do programa. O programa Destaques de hoje foi com o professor e sociólogo e atualmente consultor da Unicef em Angola, Antenor Naspolini. Muito obrigada pela sua participação. Gostaria que o senhor fizesse as considerações finais. Eu que agradeço essa oportunidade e queria deixar uma mensagem muito clara. Todos nós que temos filhos, netos, sobrinhos, nessa faixa etária 0 a 5 anos, vamos olhar com essas crianças com mais carinho, com mais afeto. Amar uma criança não custa nada. Cuidar bem de uma criança pode custar muito pouco. Não cuidar bem dessa criança, não amar essa criança, pode custar muito caro e talvez um preço que ninguém possa pagar. Um abraço, é uma alegria muito grande estar com vocês neste momento. Bem, o programa Destaque fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais um convidado em destaque na FGF TV, canal Universitário de Fortaleza, 14 da NET.